A gente muda um pouquinho de assunto porque é ano eleitoral, pré-candidatos já estão praticamente em campanha e várias ameaças e atentados a políticos já começaram a acontecer. Teve tiros à caravana do ex-presidente Lula, teve ameaça ao ministro do STF, Edson Fachin, que julga processos da Lava Jato, e a família dele também. Sem contar o assassinato da vereadora do PSOL do Rio, Marielle Franco, que todo mundo acompanhou. Na última eleição, em 2016, foram registradas 96 mortes por motivações políticas. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio com o advogado Felipe Sodré e também com o cientista político Darlan Campos. Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom, sempre existiu essa violência pré-eleição? A violência ela é um eixo importante do componente social. E como tal, ele sempre influenciou o ambiente político, né? Se a gente olhar só o Brasil, a gente vai perceber que a história do Brasil é marcada por fatos na relação violência e política, né? Em 89, a proclamação da República foi feita através de um golpe, Marechal Deodoro da Fonseca. A subida de Vargas ao poder em 1930 foi através de um apoio militar. O golpe de 37 de Vargas também. Em 64, os militares instauram uma ditadura civil-militar. Então, isso é algo comum. Quando a gente vai para o eixo legislativo, por exemplo, nós já tivemos no Senado assassinatos. O pai do senador Fernando Collor de Mello, na época senador, em uma discussão política, em 63 assassina um outro colega também de Alagoas. Na Câmara já tivemos em 29. Então, esse não é um tema novo na história do Brasil, mas que volta agora com rixas e com um pouco mais de violência, até pelos meios de comunicação ampliar essa mensagem. Agora, os candidatos também acabam influenciando em tudo isso, né? O próprio candidato, pré-candidato à presidência Bolsonaro, disse ontem que quem provocou esses tiros aí no ônibus foi a própria caravana do Lula. Enfim, essas discussões, essas divulgações acabam provocando ainda mais, incentivando essa intolerância, política. Certamente, Andressa. A gente tem que pensar que a gente vive um clima de instabilidade política muito grande, lembrando como o Darlan falou, o Brasil ele é um país com uma história democrática muito instável, Se nós pararmos a pensar, antes de Fernando Henrique Cardoso, o último presidente eleito democraticamente que terminou o mandato, salvo engano, foi Juscelino Kubitschek, E no momento de acirramento da instabilidade política, em todos esses momentos, a tendência ao uso da violência, escaladas políticas e de agressão tendem a aumentar. E nesses contextos, em cenários de situações de comoção, como o assassinato da vereadora Marielle Franco e outros, surgem também para uso político, muitas vezes, versões dos fatos, seja por candidatos, seja por membros ativistas políticos, que usam esses fatos, às vezes, com fins eleitorais e distorcendo esses fatos. Essas afirmações que podem ser falsas, feitas no primeiro momento sob o calor das emoções e sem a preocupação se saber se é verdade ou não. No caso da Marielle mesmo, nós lembramos de casos de políticos e uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que falaram em verdades a respeito da vereadora e postaram nas redes sociais. E isso pode sim gerar também uma situação criminal de calúnia, injúria, difamação, que essas pessoas podem responder no futuro. Olha só que pergunta a Maria Etelvina Dias: intolerância política ou intolerância à corrupção e à falta de respeito com o povo? Aí fica a pergunta, porque a gente está acompanhando todo o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi julgado em segunda instância, está recorrendo, enfim, e está solto, Seria essa intolerância à corrupção, como diz a Maria Etelvina? O clima de rivalidade nos coloca diante de uma dificuldade. Primeiro, a gente tem que tomar o cuidado de que o conflito de ideias tem que se dar sempre no campo das ideias, no campo político. Então, qualquer ação que fuja da discussão de temas e de projetos merece ser criticada. Então, o ato dos tiros merece ser criticado, merece ser investigado. Caso aqueles que, por exemplo, apontaram uma possibilidade do próprio Partido dos Trabalhadores ter forjado aquilo, isso merece uma investigação. E caso seja verídico, merece toda a punição
que a justiça pode efetivar. Porém, num primeiro momento, nos preocupa atores políticos importantes que, ao invés de denunciar isso como um ato que também pode acontecer contra um deles, então a gente precisa primeiro ter esse papel contra a violência, de lutar contra ela. A gente vai dar uma pausa nessa entrevista, voltamos no próximo bloco. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho e a gente continua o nosso bate-papo aqui no estúdio. E tem muito mais para você logo depois do intervalo.